Estamos aqui, primeiramente, cumprimentar os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira Epístola Universal. É bonito esses nomes, né? Primeira Epístola Universal de Pedro, no capítulo de número 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu estou profundamente agradecido a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos aqui para celebrar ao Senhor em nome dele mesmo, né? Quando Jesus estava dando diretrizes ao culto, ele falou assim: olha, estando vocês 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E a presença de Jesus, irmãos, faz toda a diferença, né? Quando Jesus está presente, o paralítico anda, o surdo ouve, o cego vê, o mudo fala, o triste fica alegre, o desesperançoso fica com esperança. Tudo se modifica simplesmente pelo fato da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo estar presente. Nessa noite o Senhor está aqui. Eu tenho convicção disso, porque Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 17 ao 23. A minha lê um pouquinho diferente, mas acompanhei comigo com a sua, tá bom? Portanto, cingindo os lombos da vossa mente, sejam sóbrios, e esperai até o fim pela graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos moldando às concupiscências anteriores da vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque quando está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Porquanto vós sabeis que vós fostes redimidos não com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, da vossa vã maneira de viver, a qual recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nesses últimos tempos por vós. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade, através do Espírito para um amor fraternal não fingido, cuidai que ameis uns aos outros ardentemente e com o coração puro, tendo nascido novamente, não da descendente da corruptível, mas da incorruptível, e pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Irmãos, as epístolas universais de Pedro, principalmente essa primeira, ela é escrita num contexto bastante diferente das outras cartas. Pedro não escreve, como Paulo, a uma igreja. Ele não escreve para alguém específico. Não é uma carta a Timóteo ou uma carta à igreja que está em Corinto. Paulo escreve essa carta para que ela fosse espalhada por alguns lugares. Se você abre aí no início do texto, no início da carta de Pedro, ele fala assim: aos crentes que estão espalhados pela Galácia, por Ponto e por outros lugares. Existia naquela época, logo no começo da fé cristã, por volta no ano de 70, Jerusalém, que era o centro da religião judaica, foi cercado por conta de uma rebelião, e os cristãos e judeus que estavam morando ali naquela região foram espalhados pelo mundo, né? O templo foi destruído mais uma vez, já foi a segunda vez que o templo foi destruído, e todo mundo que morava ali foi espalhado pela face da terra. E eles encontraram muitos lugares onde eles começaram a viver. Pedro, quando escreve essa carta, a maioria dos eruditos acreditam que ele escreve essa carta a partir de Roma, ele escreve essa carta para dar esperança às pessoas. Porque todo mundo estava vivendo um dia muito difícil. O preço da gasolina já estava R$ 4,25 no lugar mais barato. As casas de aluguel ali naquela região da Galácia
Uma casa de 2 cômodos, de 2 quartos, estava mais de $2.800 por mês. Conseguir documento na região onde eles moravam era muito difícil. As pessoas tinham que passar por situações complexas para conseguir documento para ficar no lugar onde eles viviam. E a pergunta que eles faziam a si mesmos, olhando a realidade da vida, é: para que a gente é crente? Qual é a diferença das aflições que eu passo enquanto judeu convertido a Cristo e qualquer outro tipo de judeu que está aí fora? Qual é a diferença entre ser servo fiel e servo não fiel? Nosso irmão já deu aqui um grande testemunho a respeito disso. Nossos 2 irmãos essa noite. Mas essa pergunta ponderava na cabeça. Poxa, no Brasil, há algum tempo atrás, teve um pastor que foi a público de uma grande igreja de São Paulo. Eu gosto muito de ponderar as asneiras que este irmão fala. E ele falou assim: olha, nós fechamos a igreja porque a fé não imuniza ninguém. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: olha, a realidade é que quando a pandemia veio, ela veio para todos. Eu não podia discordar dele. Eu tenho que concordar dele com isso. Mas em contrapartida, o que ele dizia era o seguinte: não há diferença nenhuma na vida, na saúde, nas questões efêmeras e temporais dessa vida entre um cristão e um não cristão. E aí eu preciso discordar dele veementemente. Apesar de nós ponderarmos os mesmos problemas, as mesmas questões, os mesmos acasos e descasos das pessoas que estão em posição de condição, ou então da questão do país, ou da questão do nosso salário, ou da questão do nosso poder aquisitivo com as coisas, existe uma diferença muito clara entre aquele que crê e aquele que não crê. E Pedro estava começando a ponderar com aqueles irmãos que haviam sido dispersos pelo mundo todo por algo que eles não tinham feito. Por quê? Se você para pensar e vai analisar a fé cristã e o motivo da rebelião em Jerusalém, a rebelião em Jerusalém nada tinha a ver com os crentes. Eram os zelotes, que eram os terroristas daquela época, que haviam ganhado mais força e mais poder e começaram uma rebelião contra Roma, causando com que Roma viesse com todo o seu poderio contra Jerusalém. E os crentes, no meio daquela situação, ficaram com aquela cara de: ué, nós não fizemos nada, nós servimos a Deus, servimos ao Senhor Jesus Cristo, mas estamos sofrendo por causa do problema dos outros, os mesmos impedimentos. Se você vive nesse país, se você está andando aqui, saiba que as consequências do pecado dessa nação, diante de Deus, você também sofre por causa delas. Nós sofremos. Por conta dessa nação ter se afastado de Deus nos últimos anos, hoje nós sofremos problemas na economia, na sociedade, na política. E todos nós, vivendo nesse país, passamos por percalços por conta disso. Mas a atenção que Pedro chamava, a atenção que Pedro estava colocando sobre eles era o seguinte: olha, vocês precisam invocar para o Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um. Ele estava falando em primeiro lugar, lá no versículo 17, que Deus, quando olha para você, olha sem acepção de pessoas. Como assim? Ele não fala assim: olha, o William é muito bonito e elegante, eu preciso abençoar ele. Já veja bem, já aquele outro irmão ali, por exemplo, o Rafael, eu não posso dizer o mesmo, então eu não vou abençoar ele da mesma forma, porque eu não vejo nele beleza, elegância e garbo, né? Não é assim que Deus funciona. Deus não faz acepção de pessoas de acordo com a posição social, com a beleza física, com o poder aquisitivo. Ele não entra na conta do Chase antes de olhar para você. Ele não pega o extrato do Bank of America antes de olhar para você. Ele não vê as condições que fazem você antes de olhar para você. Mas Pedro faz um alerta grandioso. Ele fala assim: mas ele olha para as obras da sua mão. Ele presta atenção em você, naquilo que você apresenta enquanto crente na pessoa dele.
Ele presta atenção em como você traz a confiança, a esperança que você tem naquilo que você demonstra nas suas atitudes. Ele olha para isso. E ele presta atenção nisso, de acordo com Pedro, por isso que ele fala assim, olha, por conta disso, vocês precisam de andar em temor. Não temor de um medo de um Deus malvado que tem um raio na mão e fica olhando para você, e a hora que você pisa fora, ele te dá uma espadada celestial na sua cabeça. Não. Andar em temor, sabendo que Deus está observando a nossa conduta. Se você chegar na minha casa e eu estou em atenção com alguma coisa, seja no telefone, seja no computador, seja em qualquer coisa que eu estou fazendo, se eu estou no telefone, o computador dos meus filhos é um. Mas se eu estou prestando atenção naquilo que eles estão fazendo, o comportamento deles é completamente diferente. Está aqui a mãe deles como prova disso, porque acontece a mesma coisa com ela. A partir do momento que as crianças percebem que a minha atenção está sobre elas, a maneira delas de comportar e de representar e de apresentar alguma coisa muda completamente. Por quê? Porque eles sabem que o comportamento deles passa por um julgamento do seu pai, se é um comportamento positivo ou negativo. Agora, se Deus impregnou isso na nossa natureza, de acordo com nós andamos, você acha que a gente tira isso da onde? Eu jamais olho para o Noah e olho para a Sara, ou olho para a Nádia, no melhor do meu esforço, e falo assim, o Noah vale muito mais porque ele é menino, e eu tenho duas, então... E nem olho para a Nádia é mais nova, tudo que eu já não fiz direito com o Noah e com a Sara, eu posso consertar com a Nádia, então ela vale mais. Eu não faço acepção de pessoas a quanto eles são os meus filhos. Mas cada boa obra que eles apresentam, ou cada má obra que eles apresentam, de acordo com a visão de pai que eu tenho sobre eles, existe um benefício e também alguma coisa que não acontece tão boa se o comportamento não é bom. E por que você acha que Deus é diferente? Você acha que Deus é um pai babão, é um vô babão que fica, ai, que bonitinho quando ele peca e quando ele faz as coisas erradas? Nossa, como eu acho uma gracinha quando ele fica falando palavrão no trabalho. Olha como é bonitinho quando ele entra em encrenca e briga com os outros na rua. Olha como é legal como ele anda maquinando o mal no coração dele. Acho tão bonitinho. Você acha mesmo? Você acha mesmo que Deus olha para as nossas obras e se agrada quando elas são más? Agora você pode ter certeza absoluta que existe uma alegria no coração de Deus quando você anda conforme aquilo que ele lhe ensinou a andar. E aí Pedro dá um tempo em que você tem que andar desse jeito. Olha, faz isso durante esse período. Olha, faz isso durante esse período. Porque ele continua dizendo no texto, olha, faz assim durante o tempo da vossa peregrinação. Enquanto você estiver batendo pestana, respirando, falando, andando, anda segundo as boas obras que ele lhe ensinou. Enquanto você estiver nessa vida vivendo, anda de acordo com o padrão que ele lhe deu para andar. Não faça diferente. A pior coisa que tem, mais uma vez lembrando das crianças, é quando alguma coisa aparece nelas que não foi você que ensinou. Que não foi você que disse para ser desse jeito. E alguma coisa que vai contra justamente ao padrão moral que você acredita ser o certo. Como é triste quando você acha na boca dos seus filhos uma palavra que eles jamais ouviram de você falando. É verdade ou não é? Já viu um palavrão da boca da criança que você nunca falou na frente dela? Não é de doer o coração de você ouvir um filho seu que você jamais ensinou alguma coisa ruim, praticando aquilo que você jamais pensou que ele pudesse fazer, porque nunca saiu de você? Como é que é o coração do pai? Quando ele vê a nossa vida praticando dessa forma. E o padrão que ele dá é o seguinte, faça isso enquanto durar a vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro. Olha, a gente geralmente tem um elo de gratidão muito grande com quem nos ajudou no momento de dificuldade, não é verdade? Existem coisas que as pessoas fazem que vale mais do que dinheiro. Você sabe disso. Aquela pessoa que recebeu você quando você chegou aqui, no momento que não tinha condição, aquela pessoa não adianta você pensar numa quantia para pagar ela, que não vale mais do que dinheiro.
Aquela pessoa que te socorreu no momento de dificuldade, aquele socorro vale mais do que dinheiro. Eu e a Aninha temos algumas famílias lá na Flórida que, quando, logo no começo do nosso relacionamento, quando a gente acabou de casar e no nascimento do nosso primeiro filho, eles nos socorreram por tantas vezes que a gente não tem quantia para pagar eles. Não tem condição financeira. Agora a gente sabe que qualquer ajuda que a pessoa oferece, qualquer coisa que ela fez, a maioria das vezes, custa alguma coisa para ela. E o custo geralmente pode ser contado de duas maneiras, ou foi tempo ou foi dinheiro. Mas tempo aqui nessa terra é dinheiro. Esse é o grande problema. As pessoas gastaram alguma coisa para te abençoar. As pessoas entregaram alguma coisa para poder fazer alguma coisa para você. Mas Pedro está dizendo que a ajuda que veio para nós do alto não foi uma ajuda corruptível. E ele compara o que é corruptível como prata e ouro. Olha, a ajuda que veio para você do alto não custou dinheiro, nem só tempo. A ajuda que foi oferecida para que você estivesse aqui nessa noite, podendo tomar parte dessa mesa santa, como tomar o pão que representa o corpo do Senhor e tomar o sangue que representa a nova aliança nele, não custou dinheiro. Não foi com prata, não foi com ouro. Lembra daquele hino? Não foi com ouro que nos comprou Jesus, porque ele continua aqui, mas fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, e agora vocês foram feitos por isso, recebeste como vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Quando Cristo se apresentou para tomar as nossas dores, para tomar o nosso pecado, ele se apresentou como imaculado, como incorruptível. Não existia corrupção nele, não existia maldade nele, não existia erro nele. E ele tomou essa forma para que nós pudéssemos ser ajudados nesse momento oportuno. Lembra do começo? Olha, a gasolina pode estar $4 no Sam's Club, 4,9. Mas a sua vida está guardada pelo sangue de Jesus. O aluguel pode estar o mais caro desse estado, desse país agora, desse estado aqui. Mas a sua vida está guardada pelo sangue de Jesus. As condições de estudantis dos seus filhos podem ser as piores possíveis, mas a sua família está guardada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso custou alguma coisa. E aqui é justamente onde o Senhor falou comigo, me deu essa palavra justamente nesse ponto. Onde o meu coração se alegrou muito por perceber nisso. Ele fala o seguinte, olha, não foi com coisas corruptíveis, uma tradição que recebesse, mas o Cordeiro Imaculado Incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. A ciência hoje aí faz uma força tremenda para dizer que a Terra tem mais de 10 milhões de anos. Faz um esforço acadêmico, filosófico, com as matemáticas, com carbono 14, e faz a extensão do universo, e bota as contas lá, mais 9, sai 3 fora, tal, 10 milhões de anos. Esforço grande. A história bíblica ela vai aí contar, se as devidas proporções forem colocadas no lugar, no máximo 10 mil anos, entre 10 mil e 8 mil anos. Alguns falam até menos 6 mil anos. Essa é a história bíblica, a narração, a narrativa bíblica. O fato é que Deus está dizendo, através do ministério de Pedro, que aquilo que nós vemos hoje, representado através do pão e do vinho, que significa a pessoa do Senhor Jesus Cristo, foi pensado para que fosse vivido hoje, antes da fundação do mundo. Antes que as coisas fossem o que elas são agora e antes que elas existissem dessa forma que elas estão agora. Isso parece muito complexo, mas a simplicidade é essa. Se Deus preparou esse momento e esse dia e essas horas para que nós celebrássemos isso, por que é que nós estamos assustados com o dia de amanhã? Se desde antes da fundação do mundo o Senhor apresentou o seu Filho, já deixou pronto o seu Filho para pagar pelos nossos pecados, o que é que nos amedronta o dia de amanhã?
Paulo escreveu na igreja de Roma, ele fala assim, olha, aquele que nem seu próprio filho poupou, não vos dará também todas as coisas? E eu gosto de parafrasear, talvez você já tenha me ouvido. Se ele não negou nenhum filho, você acha que ele vai te negar essa mixaria? Se nem mesmo aquilo que era mais de precioso para ele negou para que você vivesse nessa terra, você acha que ele vai negar as bênçãos que estão favoráveis através dele? E de maneira nenhuma eu estou falando para você de novo de dinheiro. O que é que você precisa? É paz na sua casa, no seu lar? Você acha que ele não tem para você? O que você precisa? É renovo da sua esperança? Você acha que ele não tem para você? O que você precisa hoje? Uma intervenção divina em alguma área da sua vida? Você acha que ele não tem isso para você hoje? Desde a fundação do mundo, ele preparou o cordeiro, mas ele continua dizendo, o tal do Pedro aqui. Ele fala assim, olha, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Era alguma coisa que estava escondida em Deus desde a fundação do mundo, mas foi manifesto. A palavra que Deus colocou no meu coração é justamente essa. Deus preparou tudo para que nós chegássemos a esse dia. Mas esse dia só foi manifesto hoje. Amanhã existe uma outra manifestação. Depois de amanhã, uma outra manifestação. Depois de amanhã, uma outra manifestação. Que desde antes da fundação do mundo já esteve preparada. Sabe qual a diferença? Às vezes a gente fica falando assim, então está tudo programado, eu não preciso fazer nada. Sim, precisa. Se você se colocar no lugar onde a manifestação acontece, você usufrui da manifestação. Há muitas pessoas que andam por aí, com Deus falando no coração, dando direção, mas ela não se coloca no lugar onde Deus se manifesta. Eu gosto da leitura de Marcos, no capítulo 1, versículo de número 40. Um leproso chegou diante de Jesus e falou assim, Senhor, se o Senhor quiser que eu fique limpo, eu fico. E já ficou de joelho na frente dele. Porque ele sabia que o que traria alguma coisa maravilhosa na vida dele era simplesmente a vontade de Deus. Ele já se colocou no lugar onde a manifestação do Filho de Deus poderia acontecer. E esse é o problema com muitos. Ele continua andando na vã maneira de viver. Ele continua achando que são as corrupções da vida que livram ele da morte. Ele continua achando que são as coisas efêmeras dessa vida que vão livrar ele daquela maldade que está por vir. Mas não são. Você sabia que essa questão de antes da fundação do mundo aparece mais de 7 vezes na Bíblia Sagrada? No Novo Testamento? Em Apocalipse, quando João está dizendo, ele fala assim, olha, que ele foi oferecido antes da fundação do mundo. Cristo foi oferecido antes da fundação do mundo. Isso nos dá a perspectiva de que essa preparação de Deus foi feita com muito carinho. Essa semana você recebeu um áudio meu falando sobre a sinceridade e a espontaneidade e como elas são diferentes. Tem muita gente que fala assim, eu sou sincero, eu falo mesmo. Mas isso não é ser sincero, isso é ser espontâneo. Ser sincero é ser verdadeiro. A maioria das vezes quem é espontâneo é sincero. Mas tem muita coisa que você fala que você não queria ter falado, que não foi a sua sinceridade, e você foi espontâneo. Você falou aí. Na hora eu respondi. Ser espontâneo é reagir muitas das vezes da maneira como você não deve. Muitas das vezes a espontaneidade faz com que isso aconteça. Que nós revelemos, que nós falemos alguma coisa que nós não deveríamos falar. Mas a sinceridade não. A sinceridade é o nosso ser de verdade aparecendo. A palavra, alguns dizem que a sinceridade vem de uma palavra quando o vaso quebrava, dava para ver que os vasos eram colados depois de novo com cera. E um vaso sem cera era um vaso completo, inteiro, íntegro. Então a palavra sinceridade surge daí. Mas as pessoas colocaram a palavra de sinceridade como uma conotação daquilo que é verdadeiro. E muita gente acha que ofender as pessoas é ser sincero. Que falar alguma coisa errada porque você acredita que o errado é certo é ser sincero. Não, isso é ser espontâneo. E a espontaneidade, por diversas vezes, coloca você em problemas. Quantos aqui já não entraram em problemas por ser uma pessoa espontânea? Falou alguma coisa que você não devia, na hora que você não devia, para uma pessoa que você não devia. Né? Quando eu comentei isso com o Rafael falou assim, muita gente aí vivendo igual miojo, né? Colocou 3 minutos, está pronto, é instantâneo. Na hora que você pluga ele, já faz de volta.
Mas o que Jesus nos fala, a palavra de Deus nos diz através de Pedro, é que o Cordeiro de Deus foi preparado antes da fundação do mundo. O que eu quero dizer com isso? Deus não estava lá no céu e falou assim, o homem errou, meu Deus, eu mesmo, o que eu vou fazer? Olha só o caminho que o Will está fazendo, rapaz, eu preciso dar uma coisa. Anjo, corre lá, pelo amor de Deus, anjo. Olha o caminho que ele está indo, precisando de preparar o caminho dele, porque ele é um servo fiel. Vai lá fazendo as coisas lá na frente, lá. Anjo, corre ali, anjo. Olha só o rapaz, ele é fiel, ele entregou o dízimo dele no final de semana passado, agora não pode passar por aqui. Corre ali, anjo, segura ele. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos diz que se ele foi entregue antes da fundação do mundo, existe uma manifestação dele especial para o dia de hoje na sua vida. E o que é que lhe impede de você tomar posse dessa manifestação especial de Deus para o dia de hoje? É você se colocar no lugar onde ele se manifesta. Pedro, mais uma vez, estava lembrando a igreja que estava na diáspora, espalhada pelo mundo, das várias questões que cobriam toda a humanidade. Em certa parte ele fala o seguinte, olha, os problemas que vocês têm passado por aí, todos os cristãos em volta do mundo têm passado. Em outras palavras, vocês não são a última Coca-Cola do deserto. Vocês não são a última bolacha do pacote. Tem muita gente passando por problema. A diferença é que outros que estão passando por problema estão dando fé que aquele que permitiu o problema também tem uma manifestação para que eles saiam do problema. Aquele que permitiu a dificuldade também tem uma manifestação especial para que eles saiam daquela dificuldade. Deus preparou todas as coisas. Deus preparou esse dia, preparou esse momento para que nós andemos na sua verdade. E isso de maneira nenhuma é passar pano nos BO, que nem o pessoal fala na Zona Leste. Isso de maneira nenhuma é simplesmente fazer olhar de lado para você andando errado. Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. O convite que Pedro faz é o seguinte, anda de maneira santa como ele é santo. Faz aquilo que é correto porque ele é santo. Anda na sua presença porque ele é santo. Saiba que ele está olhando as suas obras porque ele é santo. Mas se você andar dessa forma, saiba que desde antes da fundação do mundo, ele preparou para que no dia de hoje fosse manifesto uma bênção especial para a sua casa, para o seu projeto, para a sua vida, para a sua família, para a glória do seu nome. Para a glória do seu nome. Mais para frente ele fala assim, olha, e nesses últimos dias, por amor de vós, e porque ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Alguém fala isso, eu gosto muito desse pensamento, né? Dr. Ravi Zacharias certa vez disse assim, olha, se você quisesse destruir a fé cristã, era a coisa mais fácil do mundo. Não existe uma fé que seja mais fácil de você desmontar ela do que a fé cristã. É simples. Apresente o corpo do Senhor Jesus Cristo. Simples. Se você apresentar o corpo do Senhor Jesus Cristo, você debulha toda a fé cristã. Paulo mesmo diz, olha, se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. E nós ainda estamos mortos dos mesmos delitos e pecados. Mas ao mesmo tempo que nós apresentamos essa facilidade de desmontar a fé que você tem no Senhor Jesus Cristo, nós mostramos ao mesmo tempo a impossibilidade, que é a de desmontar a realidade da fé do Senhor Jesus Cristo, porque ele ressuscitou dos mortos. Nós estamos aqui nessa noite celebrando justamente essa realidade, essa nova esperança. E essa esperança que foi dada em Deus por conta da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, precisa cobrir todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa caminhada no dia a dia que nós estamos vivendo nessa peregrinação. Nós precisamos, então, purificar a vossa alma na obediência à verdade. E aqui eu começo a terminar. Purifica a sua alma na obediência à verdade. Durante a escola dominical, a gente lembrava que Paulo falou a Timóteo, olha Timóteo, eu estou te falando isso aqui para você, para que você saiba como convém andar na casa de Deus. Até que eu vá, mas enquanto eu não for, para que você saiba como andar na casa de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade. A verdade no mundo, irmãos, não é sustentada por aquilo que a mídia conta, ou pelos estudos que se fazem do Covid-19. A verdade não é sustentada pelos programas de repórter que aí descobrem as maracutaias daqueles que estão em grandes posições. A verdade não é sustentada por isso.
A verdade não é sustentada pelo bater do martelo de um juiz em uma corte. A verdade não é sustentada pela caneta do presidente da República. A verdade na terra é sustentada pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus está nos falando através de Pedro, que ele pede para que nós purifiquemos a nossa alma em obediência à verdade. Sabe qual que é o problema hoje? É que muita gente quer purificar a alma, a obediência, àquilo que diz a mídia. Ele quer purificar a alma, a obediência, o que diz os psicólogos. Ele quer purificar a alma, a obediência, o que diz o médico. Ele quer purificar a alma, a obediência, aquilo que diz a filosofia do momento. Ele quer purificar a alma, a obediência, aquilo que o Cristiano Ronaldo disse na entrevista coletiva do último jogo do Manchester United. Ele quer purificar a consciência, aquilo que o preço da cotação do Bitcoin disse hoje. Mas ele não consegue purificar a alma, a obediência à verdade, que sai da onde? Da casa de Deus, da igreja do Deus vivo. Quer andar na verdade? Anda junto com a igreja. Para onde a igreja estiver indo, se for a igreja que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, com I maiúsculo, se ela estiver indo por um caminho, vá junto com a igreja. Não vá pelo mundo. Não vá pelas coisas do mundo. Tem muita gente hoje que fala assim, esse negócio de igreja aí está por fora, eu posso ser crente com Jesus sozinho. Tá bom, vai lá. O pastor gosta de fazer uma análise, eu gosto bastante dessa figura que ele fala. Se você tem uma mão, você tem um corpo, né? No corpo você tem a mão. Aí você corta um dedo da mão. O que acontece com aquele dedo que você cortou? Apodrece. O dedo que você cortou o dedo fora, você decepou um dedo da mão. O que acontece com o dedo decepado fora da mão? Ele morre, né? Apodrece. E com o resto do corpo? Continua vivo, né? Ele dá um jeito de regenerar aquela ponta, ele vai sempre sofrer pela falta do dedo, mas o corpo continua vivo. Tem muita gente que é assim, é dedo decepado por aí. Ele vive longe. Mas ele fala assim, eu vivo na verdade que eu revelo sozinho na palavra de Deus, mas não consegue viver em comunhão com os irmãos. Que verdade é essa? Que verdade é essa que não é testada pela comunhão dos santos? Que verdade é essa que não consegue partir o pão em comunhão com a igreja que vai morar no céu? Que verdade é essa? Que não consegue andar em obediência. E ele continua falando assim, em amor uns com os outros, não fingido, amando ardentemente uns aos outros. Sabe o que é amar ardentemente? É amar com paixão o seu irmão. É falar assim, eu gosto demais desse irmão, eu gosto demais dessa irmã. Olha, não fala mal do meu irmão e da minha irmã porque eu gosto demais deles. Olha, não coloque o dedo aqui na minha casa. Porque a sua casa é a casa do meu pai, é a minha casa também. Não coloque o dedo aqui na minha igreja. Não coloque o dedo aqui no meio do meu povo. Por quê? Porque nós somos um povo só, nós somos unidos no Senhor. Nós não vamos deixar com que as coisas aqui sejam tratadas de qualquer maneira. Não, Senhor. Aqui nós andamos juntos em amor ardente um com o outro. Meu irmão tropeçou, mas ele é meu irmão. Meu irmão fez coisa errada, fez. Eu vou ajudar ele, mas ele é meu irmão. Amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Não é por maldade, não é porque o irmão pode oferecer alguma coisa. Dias atrás alguém me contou, nós estamos quase terminando já. Dias atrás alguém me contou um testemunho que quando a primeira igreja que ele assumiu, ele estava me contando justamente por conta desse assunto, eu estava vindo para cá em transferência. Ele falou, deixa eu contar uma história para você aprender alguma coisa. Eu falei, sim, senhor. É um pastor muito renomado aqui da Califórnia, professor de um dos seminários teológicos aqui. Ele falou que quando ele chegou na igreja lá, que ele assumiu a primeira, na denominação deles tem os anciãos. E tinha um ancião na igreja lá que era a pessoa mais importante, era o líder mais importante da igreja local. Porque era um comerciante muito importante daquela cidade pequena, muito abastado. E toda reunião, quando eles faziam reunião, todo mundo ficava quieto, até o irmão falar. Quando o irmão falava, todo mundo concordava com o irmão. E aquilo deixou esse pastor novo muito abusado com aquele negócio. Eu falei assim, não. Mas toda vez eu estou lá querendo fazer os planos novos que eu tenho na minha cabeça, mirabolantes, para estruturar completamente essa igreja no interior dessa cidade aqui, da Costa Rica. E eu tenho que, próxima eleição ele pegou, foram fazer a eleição e ele começou a apresentar para a igreja todas as pessoas, a figura de quem ele precisava, apresentou para a igreja a figura de um líder que ele precisava para aquela posição, e nenhuma das características que ele deu tinha a cobrir aquele irmão.
Todas as características que ele deu, aquele irmão que já estava naquela posição não cumpria. Bom, veio a eleição, não deu outra, né? O irmão perdeu a eleição e foi destituído da diretoria. No dia seguinte de manhã, ele recebe uma ligação do superintendente dele falando que ele estava sendo removido da igreja. Assim. Apesar de eu ter entendido que a lição da moral é o seguinte, olha, cuidado, porque as coisas já estão estabelecidas e você não tem que sair mexendo as coisas rapidamente, tem uma outra lição aí também. Que era o seguinte, o coração daqueles irmãos, para com aquele irmão que era abastado, não era um coração puro. Era baseado naquilo que aquele irmão, como pessoa, dentro da sua estrutura, podia oferecer para aqueles irmãos que estavam em volta. Vários daqueles irmãos eram empregados por aquele irmão abastado. Sabe que às vezes a gente tem essa tendência de ir na igreja olhar para aqueles irmãos que são melhores posições do que aqueles outros que não têm uma posição tão boa? Sabia que é muito difícil às vezes você chegar num lugar novo e ser tão mal recebido simplesmente por causa da posição que você tem? Quando Jesus olhava para os discípulos, ele falou assim, cuidado para vocês não querem os primeiros lugares da sinagoga. Querer aparecer que você é o bonzão, que você é o cara. Cuidado com isso. Porque os fariseus querem essas coisas. Mas a chamada que Jesus fazia era justamente a um coração de olhar para a igreja com um coração puro. Quando Paulo está falando sobre a cadência dos irmãos dentro da igreja, e isso tem tudo a ver com a nossa Santa Ceia hoje, ele falava assim, olha, quando você olha para um corpo, você percebe que os membros do corpo com mais honra, eles estão descobertos. As mãos, a cabeça, estão descobertos. Mas aqueles membros menos desonrosos, que vocês nem gostavam de mencionar o nome, vocês cobrem eles com dupla honra. Então por que na igreja, os membros desonrosos, aqueles que vocês não gostariam que tivessem no meio de vocês, são aqueles que vocês fazem questão de tentar empurrar para fora? A chamada dele justamente era essa, que nessa via de verdade, nessa purificação da alma, nós precisamos de olhar a nossa próxima etapa, que é o céu no Senhor, como se todos nós estivéssemos andando para lá como um só, como um corpo só, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E ele termina o texto dizendo, olha, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Essa mensagem de hoje à noite pode ser baseada em algumas coisas que nós estamos vivendo hoje. Algumas coisas que são particulares à nossa vida, ao nosso dia a dia, à nossa Los Angeles, à nossa Glendale, à nossa Garden Grove. São coisas que estão patentes e latentes a questões que são odiernas aos Estados Unidos da América, a nossa etnicidade brasileira. Mas aquilo que Pedro escreveu através dessa palavra, e a promessa que ele promete através disso que ele está dizendo, ele fala que é algo para sempre. Nós vamos tomar a Santa Ceia hoje. Nós vamos celebrar o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas essa celebração, enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, todos os dias, em algum lugar dessa terra, aquilo que foi prometido antes da fundação do mundo se manifesta de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até o Senhor Jesus Cristo voltar. Aleluia. É para sempre. O tempo vai passar, os nossos filhos vão crescer, em nome de Jesus na casa de Deus. E eles vão estar aqui no meu lugar, pregando para a igreja daqueles dias, que naquele dia, aquilo que foi prometido antes da fundação do mundo, se manifesta de novo. Na frente, patente aos olhos. Que os desafios que estão correntes daqueles dias, o Senhor Jesus Cristo também estará ajudando eles. Hoje é Santa Ceia, a gente não costuma fazer isso, mas eu gostaria de convidar você para fazer 2 convites para você. O primeiro é esse. Você achou que você está sozinho, né? Você achou que eu não estou sozinho aqui. É todo dia esse negócio, e esses problemas, e a gente liga a radiola aqui, e o homem do trânsito está falando que está trânsito de novo em Los Angeles. E eu entro no carro aqui de novo, vem aquela tristeza da segunda-feira de manhã, de novo vou ter que dirigir esse carro até o trabalho. A crise do domingo à noite. Não acredito que amanhã cedo eu tenho que acordar. E são todas as coisas que são patentes a todas as pessoas que andam nessa peregrinação da terra. São. Mas Jesus quer tirar você daí, meu irmão. Aleluia. Jesus quer tirar você daí, meu irmão.
Jesus quer amanhã cedo manifestar na sua vida, porque antes da fundação do mundo, Ele já preparou alegria para você que crê nele. Esse problema de paz no lar, essa guerra que vive dentro da casa, essa guerra que vive nesse problema específico, às vezes não é nem dentro da casa, é um problema específico que lhe sonda. Tem pessoas que por anos vivem com gatilhos dentro de si, que está tudo bem até que alguém fala aquela palavra ou lembra daquele assunto. E aí a progressão é de depressiva a um estágio tremendo. Ei, desde antes da fundação do mundo, Deus preparou um escape para você em Jesus. E Ele se manifesta hoje, através do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Santo és tu, Jesus, aleluia. Quer entrar em outras áreas da vida? Tudo bem. É a questão financeira que te atrapalha, é o documento que te atrapalha. Ei, antes da fundação do mundo, Ele criou o céu e a terra. Você acha que é um green card ou um status imigratório que lhe separa da alegria abundante que é em Cristo Jesus? Você acha que é isso que lhe atrapalha de alcançar essas coisas? Hoje Deus se manifesta no dia de hoje, desde antes da fundação do mundo, com escape para você nessa área. Aleluia. Você não vai precisar de inventar um caminho. Deus vai fazer um caminho no meio do mar. Ele tem saída. Glória a Deus. Você acha que Deus descobriu que ele podia abrir o mar vermelho aquele dia que Moisés pediu uma saída? Que Deus olhou e falou assim: o que eu vou fazer aqui? Como é que eu faço? Rapaz, Moisés está na estação lá, né? O que eu vou fazer aqui? Vamos inventar um negócio aqui para mim sair. Moisés, esse povo todo que eu tirei do Egito, vai se for passar uma vergonha. Ajuda aí. Hoje, ajuda aí. Abre o mar aí para o pessoal aí passar. Quando ele olha para Moisés, fala assim: Moisés, só fala para o povo continuar. Eu não vou nem discutir com você, Moisés. Como é que eu vou fazer? Só fala para o povo. Agora você faz o seguinte: chegou perto do mar? Tá bom, Moisés. Pega o cajado aí que eu já te falei 200 vezes que você ia fazer sinal com esse cajado. Coloca o cajado na água, o mar abre, o pessoal ficando atônito. Deus não está surpreendido. Ei, Deus não surpreende, Ele não surpreende com o milagre que Ele faz na sua vida, não. Não é surpresa para Ele entrar com uma proposta miraculosa, extraordinária na sua vida. Ele não está surpreendido, mas Ele vai continuar surpreendendo você na manifestação dele. Santo é o teu nome, Jesus. Se você precisa de um renovo de esperança hoje, eu gostaria de chamar você à frente, eu quero orar por você. Se você precisa de um renovo na sua fé hoje, eu gostaria de chamar à frente e eu vou orar por você. Só que eu não posso demorar hoje, porque hoje nós temos Santa Ceia e eu já passei do horário que eu tinha para pregar. Se você quer receber de Deus uma oração especial hoje, para renovo da sua esperança, nas peregrinações que você faz nessa vida, seja em qualquer área que for, vem à frente, eu quero orar por você. E nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja se coloca de pé, por gentileza. Eu vou cantar um enquanto isso. Se você sentir no seu coração de vir à frente, eu quero que você venha. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Pai, eu quero te agradecer pela bondade do teu coração, Senhor, e os teus filhos reunidos nessa noite, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua presença tão gloriosa no nosso meio, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito que cativa a nossa alma a crer, Senhor, que o Senhor tem algo especial para a nossa casa e para a nossa vida. Senhor, Pai, continua, Senhor, guardando os nossos corações em Ti, Senhor. Abençoa os meus irmãos, ó Senhor, Pai, que de bom grado recebem, Senhor, esse momento, Senhor, Pai, como um desafio à sua fé, Senhor, e se colocam e se lançam, Senhor, ao lugar da tua manifestação durante a peregrinação nessa terra. Teus filhos te amam, Senhor, te servem de coração e se apresentam hoje, Senhor, Pai, crendo que o Senhor é poderoso a fazer algo extraordinário ainda mais
para as suas vidas e para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa o nosso coração em ti, Senhor, e nós teremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.